E nesse inteirinho aí, você acabou se aproximando de algumas pessoas, né, que estavam no Clube do Rock, e uma delas, né, passou a ser seu professor de pilantragem. Essa história é muito interessante, vixe, é um negócio que eu conto também. É o nosso querido Wilson Simonal, pessoa maravilhosa. Ele morava em Areia Branca, tinha que pegar umas 3 conduções e ele auxiliava o Imperial na programação dele, nos programas de rádio, aquela coisa toda. Ele que vinha com aquela, quem está no programa, o que o senhor vai tocar agora, toca essa, toca aquela. Quer dizer, ele é uma espécie de produtor no programa do Carlos Imperial. E aí ele chegou lá e meteu uma milonga no Carlos Imperial. E aí o Imperial me chamou e falou: Dudu, você tá. Uma coisa que a gente tem que corrigir é seu sotaque, seu jeito de caipira, de. Ah, Carlos, não vai ter jeito, eu sou assim mesmo, caipira. Não, não, não. Você tem que brilhar no meio das menininhas, cara. Você tá meio. Você tem que ser mais carioca, meio. Entendeu? Você tem que ficar mais esperto, ficar mais na pilantragem e tal. Eu falei, Imperial, eu já resolvi isso. Eu consegui para você um professor de pilantragem. Eu falei, Imperial, você conseguiu um professor de pilantragem, mas existe isso? Existe. E é bom, esse é bom demais. E além do mais, você não vai precisar pagar nada. Eu falei, tá brincando. Que o professor vai dar aula para mim de graça? Ele, não, não é totalmente de graça. Mas você não vai precisar pagar. O que ele vai fazer? Ele vai morar com você em seu apartamento. O que você acha? Eu falei, Imperial, o que é isso? Quem é esse cara? Aí ele falou, o melhor de todos. Ainda vai ensinar violão, harmonia de violão para você. Wilson Simonal. E assim ele foi morar comigo. E é uma pessoa maravilhosa, né? Um ser humano assim, nota 10. Mas a pilantragem, realmente, todo mundo pensa que era, mas ele falava muita gíria. E eu aprendi muita gíria com o Simonal, realmente. Eu aprendi a ser mais com essa onda do cara que fala gíria, etc e tal. Eu fiquei um pouco mais carioca mesmo através do Simonal. E aprendi com ele muita coisa, inclusive harmonia de violão, que ele era excelente, né, em harmonia, nessa coisa toda. E tornamos assim grandes amigos e tudo. Mas foi uma fase muito boa. Maravilhoso. Bom, no mundo da música nem tudo são flores, né? Você passou por um momento muito difícil junto com o Imperial, né? Tinha uma perseguição aí ao rock. E vocês chegaram até a ficar, vamos dizer assim, né? Foragidos. Foragidos. Foi. Essa onda foi um negócio assim. Enquanto a juventude não conseguia espaço, estava tudo muito bem. Mas começou Carlos Imperial, ele abriu portas e mais portas. Pouca gente reconhece isso. Eu tenho muitos artistas que ele ajudou muito e que não fala nem no nome do Carlos Imperial. O Imperial é muito inteligente. Então ele abriu portas nas chanchadas, primeiro na chanchada brasileira. Como é que ele fazia isso? Ele colocava a gente cantando nos filmes, porque com essa coisa dele de cinema, essa coisa toda, botava a gente dentro do estúdio do JB Tanco, do Herbert Richa, e a gente entrava nesses programas aí. E aos poucos nós começamos a crescer, a incomodar. Começamos, tem uma história interessante que o Chacrinha quebrava os discos da gente. Quebrava, fazia aquela palhaçada que ele fazia. Isso não é música, e papi, papapá. E por isso ele começou a receber muita carta no programa dele, contrário a isso. Falando, não, seu Hélio Guerreiro, você não pode fazer isso, etc e tal. E aí um dia o Imperial convidou ele para ir na casa dele, que ele ia oferecer. O Imperial é uma família muito rica. O pai era banqueiro, morava num triplex de um andar inteiro em Copacabana, ali na esquina da Barata Ribeiro com
Nossa Senhora de Copacabana, é isso? Acho que não, Barata Ribeiro com Nossa Senhora de Copacabana, isso mesmo. E aí, o que que aconteceu? O Chacrinha chegou e veio, ele veio lá, tal, Imperial, e recebeu muito bem, jantar, aquela coisa toda. A Imperial virou pro Chacrinha e falou assim: Chacrinha, você tá na contramão da sua carreira. Como que eu tô na contramão? Você tá quebrando o disco dos jovens. O tempo mudou, Chacrinha. Hoje, você não vai conseguir parar essa juventude, esse pessoal arcaico que está atrás de você. Esse pessoal tem que de pendurar chuteira. Você tem que elogiar esses jovens, tem que fazer esses jovens para você. Aí o Chacrinha falou: mas o Imperial, você tá brincando comigo? O pessoal adora que eu quebro os discos de vocês lá. Ele falou: não, você tá muito enganado. O pessoal assiste e debocha muito de você. Você podia fazer uma experiência. E o Chacrinha, na hora que ele saiu, ele falou: Imperial, ouça o programa amanhã. E aí nós ligamos para ver. E ele começou só a tocar rock and roll no programa. E elogiando o cara. Era aquele jeitão dele de fazer a coisa. E começou a tocar os nossos discos. Então abriu portas. Cada hora um Zé Messias, era um grande também do rádio, abriu as portas, começou a fazer essa parte mais de música jovem e começou a tomar conhecimento. Quando a coisa ficou de uma tal forma incomodando aquele pessoal mais tradicional, é que foi inventar esse processo de corrupção de menor. Que nós éramos corruptores de menor. Aí foi uma maldade incrível, pegaram as meninas que estavam de São Paulo lá e fizeram essas meninas falarem, acusar os caras. Coisa bem de... Então ela foi falando quem eram os caras que tocavam música jovem, até o Chacrinha, o Luiz de Carvalho, que era o maior disc jockey, e que ele começou a dar nos programas dele a ter um espaço para a juventude, e ele virou sabe, o maior ídolo na Rádio Globo, o maior audiência do rádio e tal. Tinha outro que era um nome, e Jesse, que era famoso também. E essas pessoas todas entraram nesse processo de corrupção de menor. E eu, com o rei da pilantragem, claro que ia entrar também, né? Morava eu com ele, né? Eu entrei nessa também. E aí houve aquela coisa, o Erasmo também entrou, muita gente, né? Então ficou aquela confusão. Até hoje eu não sei como é que... Porque nós fugimos, eu e o Carlos Imperial, fomos para a fazenda, né? Eu fui primeiro, depois o irmão dele, ele estava no Araguaia, escondido lá. Aí o irmão dele, vai chegar aí, o Imperial tem algum problema? Eu falei: não, manda o Gordão vir para cá. Vai ser bom, nós vamos fazer música. E ficamos lá fazendo música. Fizemos todo vamos dizer assim, um legado das minhas composições com o Carlos Imperial, foi feito naquela oportunidade lá na fazenda. Que legal, sensacional. Bom, até técnico de futebol ele foi aí nesse período. Foi. O Carlos Imperial era um cara incrível, bicho. Ele quando em 1960, eu me lembro que era 60, logo depois que eu gravei o primeiro disco, devia ser em 61, aí que ele voltou. Devia ser 61 que eu lancei no começo. O primeiro disco saiu em fevereiro de 60, né? Em fevereiro de 60, mas aí começa a divulgação, essa coisa 61. Toda. E aí quando o Imperial chegou, né? E ele retornou e começou com um programa na Rádio Guanabara. E o programa começou a acontecer. Isso tudo foi o começo, mas é um começo já com mídia, né? Com a divulgação muito grande, tomando conta, e foi tomando conta, né? E
com essa paralisação, eles proibiram os caras envolvidos nesse processo de se apresentar em rádio e televisão no Rio de Janeiro, que era uma coisa de lá do juizado de menor de lá. E aí o Chacrinha veio para São Paulo, começou a fazer programa aqui em São Paulo e trouxe a turma toda para cá. Eu vinha, aí trouxe o Nelson Ned, que ele gostava muito do Nelson Ned, e nessa ocasião aí, aqui em São Paulo, estourou um movimento, ficou forte o movimento aqui, né? Um programa do Roberto Carlos, né? Programa dos VIPs, depois o programa também do Gerry Adriano, que era apresentado pelo Gerry. E me lembro que tinha o Antônio Aguilar, que era um cara aqui de São Paulo, que era como o Carlos Imperial no Rio, era ele aqui. Ele que fazia esse movimento, tinha um programa na TV Paulista, e um programa muito bom, bem jovem, mesmo de rock and roll mesmo, aí é onde começou todas as bandas incríveis, Jordan, essas bandas todas da época, que eu não posso esquecer aqui o nome de algum, né? Mas tem muitas bandas Jordan, né? Incríveis, Jet Black e muitas outras bandas, né? Bolão e seus Roquetes, tudo apresentava no programa do Antônio Aguilar. Em 67, você gravou 2 dos seus maiores sucessos, O Bom e Vem Quente Que Eu Estou Fervendo. Foi na volta, né? Eu, na verdade, O Bom, eu gravei antes de ter acontecido aquele acidente que nós tivemos que ir para a fazenda, né? E O Bom começou a tocar no rádio. Começou a tocar, parada de sucesso, foi subindo. Uma hora ele ficou em primeiro lugar. E quando ele ficou em primeiro lugar, os caras da Excelsior viu que o programa da Record estava fazendo muito sucesso. Quem é esse cara? Ninguém sabia. Aquele lá, vai atrás dele. E aí nós fomos contratados pela Excelsior para apresentar o programa O Bom. Isso. É O Bom. Botinha sem meia e só na areia eu sei trabalhar. Cabelo